Existe um salmo que o inferno odeia ouvir, porque cada vez que alguém o declara em fé, cadeias antigas se quebram, dívidas perdem poder e o espírito da pobreza é expulso da casa. Este salmo não é poesia, é uma arma espiritual. Ele transforma a escassez em abundância, medo em fé, e em apenas 24 horas, o peso da falta começa a sair da sua vida. Prepare o seu espírito, porque hoje você vai declarar a palavra que destrói o jugo da pobreza. Existe um salmo, sim, um único salmo sagrado, que contém a chave para quebrar a maldição da pobreza em apenas 24 horas. Não estou dizendo isso de forma leviana. Estou falando do que vi, do que vivi, do que orei. E se você ouvir até o fim, este salmo pode simplesmente mudar tudo. Antes de tudo, precisamos deixar algo muito claro. A pobreza não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que isso pode balançar algumas crenças. Sei que a religião, às vezes, veste a pobreza com o manto da piedade. Mas isso não é verdade. É tradição. E tradição sem verdade é uma prisão. Deus não é glorificado pela sua falta. Deus é glorificado quando você dá fruto, quando o seu cálice transborda, quando você tem o suficiente para abençoar outros, e não apenas sobreviver. E deixe-me dizer isso com clareza. A pobreza não é apenas uma condição econômica. Às vezes, é um espírito, uma maldição, um peso demoníaco enviado para sugar suas forças, te distrair e destruir as promessas que Deus colocou sobre a sua vida. Você pensa que é só sobre dinheiro? Não. É sobre a sua paz, o seu propósito, a sua herança como filho do Altíssimo. E o inimigo sabe. Se ele conseguir te manter em falta, ele consegue te manter em medo. E se ele te mantém em medo, ele pode silenciar a sua fé. Mas não é assim que a sua história termina. Porque o Salmo 23 está prestes a se tornar a sua arma. O poder do Salmo 23. Um salmo quebrador, um salmo de rompimento. Você já ouviu o Salmo 23 antes? Sim. Mas nunca o ouviu desta forma. Porque isto não é apenas um poema bonito. É uma espada profética, uma declaração de aliança, um cântico escrito por Davi. Um homem que foi de pastor a rei, de anonimato a transbordar de abundância. Deixe-me lembrá-lo da primeira linha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você percebeu? Nada me faltará. Isso não é uma sugestão, é uma realidade espiritual. Quando o Senhor se torna o seu pastor, a falta tem que se curvar. A pobreza perde o direito legal. Todo espírito de escassez precisa ir embora. Isto não é apenas uma frase doce para abordar em uma almofada. Isto é legislação divina. É o decreto do céu sobre o seu lar. Mas aqui está o mistério. O Salmo 23 não apenas descreve a abundância, ele a destrava. Cada versículo é um passo no processo de quebrar a maldição. Deixe-me mostrar a você. A maioria das pessoas lê este salmo em busca de conforto. Mas conforto sem alinhamento não muda nada. Você quer rompimento em 24 horas? Então precisa fazer uma pergunta séria. Quem está realmente pastoreando a minha vida? Você é guiado pelo medo? Pastoreado pelo estresse? Seguindo apenas o seu próprio entendimento? Porque o Salmo 23 só funciona se o Senhor for o seu pastor. Não apenas de palavra, mas de autoridade. Isso significa, ele guia e você segue. Ele fala e você obedece. Mesmo quando não faz sentido, especialmente quando não faz sentido. É aí que o rompimento acontece, no ato de render-se. O versículo 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso não fala apenas de descanso físico, fala de alinhamento divino. A pobreza floresce na ansiedade, mas a provisão flui da paz. Quando a sua alma está em descanso, o seu espírito está pronto para receber. Você já percebeu que os maiores ataques vêm quando você está cansado? Isso não é coincidência, é estratégia espiritual. Mas quando você permite que o pastor o conduza ao descanso, você se posiciona para ouvir a voz de Deus. E é a voz de Deus que quebra toda maldição. Deixe-me repetir. A voz de Deus quebra toda maldição.
A escassez não tem poder onde há revelação. O versículo 3 continua: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Restauração. Aqui não é apenas emocional, é financeira, relacional, geracional. Ele restaura o que a pobreza roubou. Ele restaura o que o medo atrasou. Ele restaura o que o inimigo tentou enterrar. Mas há uma condição. Você precisa andar nas veredas da justiça. Isso significa integridade, significa generosidade, significa obediência. Você não pode pedir a Deus para quebrar uma maldição enquanto ainda concorda com a mentira que a criou. Você não pode declarar o Salmo 23 e ao mesmo tempo viver em rebeldia. Cada passo em justiça enfraquece a maldição, e cada compromisso com o erro a alimenta. Se você quer que a pobreza se quebre em 24 horas, você não pode apenas ler o Salmo 23. Você precisa declarar, viver e render-se ao pastor que o escreveu. Porque quando o Senhor realmente se torna o seu pastor, a escassez deixa de ser a sua história. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deixe-me ser honesto com você. Às vezes, antes da maldição se quebrar, a batalha se intensifica. Logo antes do rompimento, as sombras parecem mais longas e a voz do inimigo mais alta. É nesse momento que a pobreza tenta falar. Ela sussurra: você nunca vai sair disso. Você vai lutar a vida toda. Ninguém vai te ajudar. Mas ouça, o vale não é o seu destino. É apenas um caminho. Não é o vale da morte. É a sombra dela. E sombras não têm poder onde há luz. Isso significa que mesmo no seu ponto mais baixo, a presença de Deus ainda brilha. E quando você sabe que Ele está com você, o medo se quebra. E quando o medo se quebra, a pobreza também se quebra. Sabe por quê? Porque a pobreza tem raízes no medo. O medo de não ter o suficiente, o medo do futuro, o medo de falhar. Mas quando você declara o Salmo 23 no vale, você muda a atmosfera. Você lembra ao inimigo que não está andando sozinho. Agora ouça com atenção. O Salmo 23:5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este é o clímax do rompimento, o momento em que a maldição é quebrada. Porque quando Deus prepara uma mesa, não é apenas para você sobreviver, é para vindicar você. E quem são os inimigos? Não são apenas pessoas, são espíritos. O espírito da escassez, o espírito da vergonha, o espírito do nunca é o bastante. E o que Deus faz? Ele não remove os inimigos primeiro. Ele te alimenta bem na frente deles. Ele te abençoa abertamente, publicamente, poderosamente, para que toda a força demoníaca que tentou te amaldiçoar tenha que assistir você comer. Consegue imaginar isso? O inimigo sentado na primeira fila da sua restauração. É assim que Deus opera. Ele não apenas te levanta, ele te levanta diante de tudo que tentou te destruir. E então ele unge a tua cabeça com óleo. Agora, pare um instante. Isto é profundamente importante. Na tradição bíblica, o óleo representa favor, cura, propósito e proteção. Quando Davi escreveu estas palavras, ele não estava pensando em luxo. Ele estava se lembrando do dia em que Samuel o ungiu, o momento em que o céu o marcou para reinar. É exatamente isso que acontece quando você ora o Salmo 23 debaixo da unção da fé. Deus te marca para o transbordar. Você deixa de raspar o fundo do poço para viver com um cálice que transborda. O transbordar não é uma metáfora, é um estado espiritual. É quando suas necessidades são supridas e ainda há mais do que o suficiente para repartir. E o Salmo 23:6 declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este último versículo não é o fim do Salmo, é o começo de uma nova estação. Porque quando a maldição da pobreza é quebrada, a sua vida entra num novo ritmo. Você para de correr atrás da bênção
e a bênção começa a correr atrás de você. A bondade te segue, a misericórdia te cerca, as oportunidades se abrem sem esforço, as portas se destravam sem luta. O sobrenatural se torna o seu novo normal. Mas preste atenção, isso só acontece quando você habita na casa do Senhor. E habitar não é visitar aos domingos, é viver na presença dEle. Isso significa viver na presença dEle. Significa priorizá-lo todos os dias. Significa permanecer conectado à sua palavra, à sua voz, ao seu espírito. O lugar onde você habita determina o que te segue. Se você habita no medo, a escassez te segue. Se habita na amargura, o arrependimento te segue. Mas se você habita na presença de Deus, a abundância te segue. Vamos tornar isso pessoal agora. Talvez você esteja em modo de sobrevivência, orando: Senhor, só me ajuda a passar dessa semana, pedindo para Deus remendar um buraco, quando Ele quer te dar uma casa nova inteira. É por isso que eu creio que o Salmo 23 chegou até você hoje. Não por acaso, não por coincidência, mas por propósito divino. C.S. Lewis uma vez disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. E eu creio que essa dor que você carrega, a pressão financeira, as noites sem dormir, as lágrimas que ninguém vê, não são apenas sofrimento. São Deus gritando: venha mais perto, eu tenho mais para você. Você não nasceu para a falta, você nasceu para a herança. Você não apenas ouve o Salmo 23, você ora, declara e proclama sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua conta bancária, sobre o seu negócio, sobre o seu futuro. Amanhã de manhã, ao acordar, fique de pé na sua sala e diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A escassez não tem lugar aqui, a morte tem que se curvar. As maldições geracionais serão quebradas. O transbordar é a minha porção. E a bondade e a misericórdia estão vindo atrás de mim, a partir de agora. Diga isso até o céu ouvir. Diga isso até o inferno temer. Diga isso até que toda mentira da pobreza seja abafada pela voz da verdade. E quando você fizer isso, você começará a notar as coisas mudando. Pequenos rompimentos, provisões inesperadas, portas que antes estavam trancadas se abrindo de repente. Porque o Salmo 23 não é apenas uma oração, é uma arma profética. Uma declaração divina que quebra o jugo da pobreza em apenas 24 horas, quando é declarada com fé. Agora vamos falar sobre como aplicar este salmo, não apenas como uma mensagem, mas como uma estratégia espiritual de 24 horas. Porque aqui está a verdade. O rompimento raramente vem por acaso. Ele vem por intenção, por fé, por alinhamento com a palavra de Deus. Então imagine, e se pelas próximas 24 horas você não apenas lesse o Salmo 23, mas vivesse dentro dele? E se pelas próximas 24 horas você o declarasse, o respirasse, o orasse e caminhasse com ele? Deixe-me te mostrar como. Hora 1. Acorde com uma declaração. Antes de pegar o celular, antes de olhar a conta bancária, declare em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olhe-se no espelho e diga de novo. Você precisa ouvir a sua própria voz declarando isso. Diga com autoridade, com convicção. Você não está implorando a Deus. Você está afirmando uma aliança que Ele já te deu. Hora 2. Renuncie toda a aliança com a escassez. Diga em voz alta: eu quebro toda palavra que falei em acordo com a pobreza. Cancelo toda mentira que acreditei sobre o dinheiro, sobre o sucesso e sobre a provisão de Deus. Eu me arrependo por cada vez que disse: eu nunca vou conseguir. Ou, acho que essa é apenas minha vida. As palavras têm poder, e a pobreza geralmente entra pela boca antes de tocar suas finanças. Hoje, faça uma faxina espiritual. Hora 3. Unja o seu lar. Pegue um pouco de azeite de oliva, ore sobre ele e unja as portas da sua casa. Ande de cômodo em cômodo e declare: o Senhor é o meu pastor. A escassez deve sair. Esta casa pertence ao reino de Deus. Toda maldição está quebrada. Todo espírito de pobreza é lançado fora. Não sussurre.
declare: sua casa deve parecer o céu, porque no céu não há pobreza. Hora 4. Louve em vez de entrar em pânico. Toque músicas de adoração. Levante as mãos. Agradeça a Deus pelas bênçãos que você já tem, mesmo as pequenas. A adoração é um ímã para o rompimento. Quando você adora, você cria um ambiente para milagres, e a pobreza não sobrevive onde Deus é entronizado. Hora 5. Leia o Salmo 23 em voz alta, com o seu nome. Mas desta vez, torne-o pessoal. Diga: o Senhor é o pastor de seu nome. Ele faz seu nome deitar-se em pastos verdejantes. Ele guia seu nome às águas tranquilas. Aproxime-se da palavra. Aproprie-se dela. Faça dela sua verdade. A palavra se torna mais poderosa quando se torna sua identidade. Hora 6. Peça ao Espírito Santo para revelar a raiz. Às vezes, a pobreza está ligada a algo mais profundo. Uma ferida de infância, um espírito de medo, ou até uma maldição geracional que você nem sabia que existia. Ore: Espírito Santo, mostra-me o que tem alimentado essa maldição. Ilumina os lugares escondidos do meu coração. A pobreza costuma ser o fruto, mas Deus quer tratar a raiz. Hora 7. Fale bênção sobre as suas mãos. Olhe para as suas palmas e declare: essas mãos vão construir. Essas mãos vão prosperar. Tudo o que eu tocar vai se multiplicar. Não vai murchar. Pode parecer simples, mas o inimigo quer te fazer acreditar que o teu trabalho é amaldiçoado. E a melhor forma de quebrar essa mentira é falar a verdade sobre as suas próprias mãos. Hora 8. Plante uma semente. Sim, dê algo. Não precisa ser grande, mas dê com propósito. Diga: essa semente quebra as correntes da pobreza. Eu a planto em fé e espero uma colheita. A generosidade não é perda, é guerra espiritual. Quando você dá debaixo da unção, você ativa a economia divina. Hora 9. Escreva sua visão. A pobreza mantém as pessoas em modo de sobrevivência, mas Deus quer te levar a uma visão de reino. Pegue um papel e escreva o que você crê que Deus te chamou para fazer. Negócios, ministérios, propriedades, liberdade. E no topo da página escreva: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixe essa visão se tornar o alvo das suas orações. Hora 10. Leia um testemunho. Procure uma história real de alguém que Deus libertou da escassez. Alimente sua fé, porque o que Deus fez por eles, Ele pode fazer por você. A pobreza se alimenta do isolamento, mas o testemunho te lembra de que você não está sozinho. Hora 11. Perdoe. A amargura é uma porta dos fundos da pobreza. Pergunte ao Espírito Santo: há alguém que eu preciso perdoar? E então faça isso em voz alta. O perdão não é sobre sentir, é sobre ser livre. E a sua liberdade vale mais do que o seu ressentimento. Hora 12. Ordene que o inimigo solte suas finanças. Declare com autoridade: Satanás, tira as mãos do meu dinheiro, tira as mãos do meu propósito, tira as mãos da minha herança. Eu não estou à venda, eu não estou para aluguel, eu pertenço ao Senhor. Às vezes, é preciso orar com força. Jesus não sussurrou para os demônios, e você também não deve. Hora 13. Repreenda a maldição geracional. Fale com ousadia. Toda maldição de pobreza lançada sobre minha linhagem de sangue, seja quebrada agora em nome de Jesus. Eu declaro que meus filhos e os filhos dos meus filhos andarão em provisão e não em pobreza. A maldição termina em mim. Você não está lutando apenas por si mesmo, mas por todas as gerações que virão do seu nome. O inimigo espera que você se cale, mas o silêncio é concordância. Abra sua boca e quebre-o. Hora 14. Convide a presença de Deus para o seu ambiente de trabalho, seja o seu emprego, o seu computador, a sua loja ou a sua cozinha. Onde quer que Deus tenha colocado suas mãos, vá até esse lugar e declare: Senhor, unge este espaço, abençoa este chão. Que este lugar se torne um território de ideias, de criatividade, de crescimento e de portas abertas. Muitos separam a fé das finanças, mas Deus quer ser Senhor sobre tudo, até sobre o seu trabalho. Hora 15. Destrua símbolos de pobreza no seu lar.
Caminhe pela sua casa e pergunte ao Espírito Santo: há algo aqui que convida à escassez? Pode ser uma pilha de contas não pagas que você evita, roupas antigas que carregam memórias de fracasso, ou até presentes de pessoas tóxicas que trazem peso espiritual. Limpe o seu espaço, não apenas por higiene, mas por santidade. Às vezes, a bagunça física reflete correntes espirituais. Hora 16. Peça estratégias divinas. Agora que a maldição está sendo quebrada, pergunte: Senhor, o que vem depois? Deus não vai fazer chover dinheiro do céu. Ele vai te dar estratégias. Pode ser uma nova ideia, uma pessoa com quem falar, uma habilidade para desenvolver, ou uma mudança de direção. Ore: Senhor, o que estás tentando destravar em mim? O maná era para o deserto, mas a estratégia é para a terra prometida. Hora 17. Profetize sobre o seu futuro. Fique de pé, levante sua voz. Declare: meu futuro é abençoado. Minhas mãos são abençoadas. Eu ando em abundância. Eu vivo em transbordar. Eu emprestarei, não tomarei emprestado. Eu darei, não pedirei. Tenho mais que o suficiente para toda boa obra para a qual Deus me chamou. Deixe suas palavras construírem o caminho à sua frente. Você não é uma vítima. Você é um vaso de riqueza divina e propósito eterno. Hora 18. Cubra sua família com bênção. Coloque as mãos sobre seus filhos, se os tiver, ou declare os nomes de cada membro da sua família em oração. Diga: eu e a minha casa não viveremos em escassez. Cada membro da minha família provará a bondade de Deus. Seremos doadores, construtores, emprestadores e influenciadores do reino. Quando você fala sobre sua casa, o céu escuta. Hora 19. Descanse em fé. Tire 15 minutos apenas para descansar na presença de Deus, sem pedir, sem suplicar. Apenas diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que já estás agindo. A obra está feita. A provisão já foi liberada. O descanso é a prova da fé. Quando você descansa, Deus trabalha. Hora 20. Declare guerra contra o medo. Diga em voz alta com autoridade: o medo não é o meu pastor. A escassez não é a minha professora. A falta não é o meu estilo de vida. Eu ando pela fé, não pelo que vejo, e não me curvarei diante das circunstâncias. Eu me firmo no que Deus disse, não no que o mundo mostra. O medo é um mentiroso, e ele fala mais alto justamente antes do rompimento. É por isso que esta hora importa tanto. Resista. Declare. Vença. Hora 21. Releia o Salmo 23 em adoração. Desta vez, não apenas recite, cante, sussurre, adore. Deixe as palavras fluírem como um rio sobre sua alma. Sinta cada verso descendo até o seu espírito. Porque algo muda quando você deixa de conhecer o Salmo e passa a crer no pastor. Hora 22. Dance como se a maldição já estivesse quebrada. Sim, dance. Coloque uma música de louvor. Mova o corpo, celebre, se alegre. Isto não é emoção, é alegria profética. Davi dançou diante do Senhor quando a arca da aliança voltou. E a alegria que ele liberou partiu correntes que o raciocínio jamais poderia quebrar. Mesmo que pareça estranho, dance assim mesmo, porque a sua alegria é um ato de guerra espiritual. Hora 23. Semeie sua oração final. Pegue papel e caneta e escreva uma carta a Deus. Comece com: Senhor, eu te agradeço porque a maldição foi quebrada. Depois, derrame seu louvor. Escreva suas expectativas, sua rendição, sua fé. E sele essa carta com esta promessa: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. Quando terminar, guarde-a em um lugar especial. Releia-a toda vez que a dúvida tentar voltar. Hora 24. Durma em paz. Antes de deitar, declare: porque o Senhor é o meu pastor, eu descansarei sem medo. Eu dormirei em paz e acordarei em favor. Feche os olhos e entregue tudo. A batalha acabou. O fardo caiu. A provisão foi liberada. E quando você acordar, espere ver sinais.
Pequenos movimentos, mudanças sutis, encontros divinos, soluções criativas. Porque quando o Senhor é o seu pastor, o transbordar se torna seu novo normal. Provisões inesperadas. Favor vindo de pessoas que você ainda nem conheceu. Porque você não apenas leu o Salmo 23, você viveu o Salmo 23. Você andou com ele. Você quebrou a maldição. Deixe-me encerrar com esta verdade. Você não precisa implorar por aquilo que Deus já te deu. O Salmo 23 não é apenas uma poesia de consolo, é uma declaração de vitória. É o seu direito, como filho do Deus Altíssimo, andar em plenitude, viver sem medo e abençoar outros a partir do transbordar da sua própria provisão. Você não foi criado para migalhas. Você foi criado para a abundância sobrenatural. C.S. Lewis escreveu: somos criaturas de meia vontade, brincando com bebida, sexo e ambição, quando uma alegria infinita nos é oferecida. E eu creio que isso também inclui a provisão. Porque nos contentamos com as migalhas enquanto nosso Pai possui o banquete inteiro. Então hoje, escolha crer. Você não está mais debaixo da maldição da pobreza. Você anda debaixo da aliança do pastor. E enquanto o Senhor te guiar, você nunca mais viverá em falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.